A Casa Hightower é uma das casas mais importantes e poderosas da Campina. O nome da sua fortaleza é Torre Alta, que é um castelo e um farol ao mesmo tempo, fazendo jus ao seu lema: Nós iluminamos o caminho. Esse castelo é uma das estruturas mais altas que existem nos Sete Reinos. Ela fica no centro de Vila Velha e, segundo algumas fontes, a cidade foi crescendo ao redor de Torre Alta. Para quem não sabe, essa cidade é a mais rica de Westeros e a segunda mais populosa, ficando atrás apenas de Porto Real. Também não podemos esquecer que é nessa cidade que existe o Septo Estrelado e a Cidadela, fazendo Vila Velha ser um dos mais importantes centros culturais, religiosos e econômicos dos Sete Reinos. Essa casa também é considerada uma das mais antigas de Westeros. Para vocês terem uma ideia, os Stark descendem dos primeiros homens e têm mais ou menos 8.000 anos, sendo mais velha que Valíria, que tinha uns 5.000 mais ou menos. Só que alguns acreditam que a Casa Hightower surgiu de marinheiros e comerciantes que foram para Westeros antes dos primeiros homens. Então a Casa Hightower pode ser mais velha que a Casa Stark, e muito mais velha que Valíria. Eu entendo a raiva de algumas pessoas por causa da Dança dos Dragões, mas quando alguém disser a vocês que os Hightowers são importantes, é porque eles realmente são. Eles são muito ricos e conseguem reunir 3 vezes mais soldados do que qualquer outro vassalo dos Tyrell. Mas eles preferem muito mais o comércio do que a guerra. E mesmo antes deles serem vassalos dos Tyrell, eles eram vassalos dos Gardeners. Eles viram seus suceranos entrar numa guerra que eles não conseguiriam ganhar e serem extintos. Por que eles entrariam numa guerra contra os Tyrell que foram nomeados pelo Aegon para dominar a Campina? Para ser sincera, eles não precisam disso. Eles são uma das casas mais antigas, mais ricas e mais importantes de Westeros, mesmo não sendo protetores da Campina. Não tem por que eles lutar contra os Tyrell para ter o domínio da Campina. Eles casarem com reis dos Sete Reinos e mesmo depois da dança não terem perdido tanto poder quanto os Targaryen é uma prova disso. Eu até ouso dizer que eles gostaram de ser vassalo dos Tyrell, porque enquanto os Tyrell têm que se esforçar para serem respeitados até hoje, os Hightower ficam sendo protegidos pelos seus suceranos enquanto fazem seu comércio e ficam cada vez mais ricos, influentes e poderosos. A influência dos Hightower pode ser muito mais complexa do que as pessoas sabem. É possível que eles tenham sido responsáveis pela criação da Cidadela. Permuri era um filho de um rei Hightower que tinha muitas deficiências físicas, mas tinha também uma sede de conhecimento muito grande. Então sempre reunia sábios, acadêmicos, sacerdotes, curandeiros, cantores, magos, alquimistas e feiticeiros. Quando ele morreu, o seu irmão cedeu terras para eles, onde eles teriam se estabelecido e continuado sua busca por conhecimento, formando assim a Cidadela. Não sabemos se isso é totalmente verdade, mas sabemos que até hoje os Hightowers são os principais patrocinadores da Cidadela. Por que isso é perigoso? Quando um mestre termina o seu estudo, ele é atribuído a um castelo, fortaleza ou outro estabelecimento, como um mentor, curador, conselheiro. Se uma casa antiga como a dos Hightower tem influência na cidadela, eles podem ter influência em todos os Sete Reinos. É óbvio que eu não estou dizendo que eles controlam todos os mestres ou todos os reinos, mas sim que eles podem ter uma grande influência, muito maior do que as pessoas acreditam que eles tenham, tornando eles muito mais poderosos. Existem teorias de que o Alice, que era um mestre que serviu em Winterfell, e que possivelmente era filho de uma garota Hightower com um arquimestre da cidadela, alimentou as ambições sulistas de Rickard Stark, culminando na rebelião do Robert. O problema é que, além das falas da Bárbara e Dustin no quinto livro, nós não temos indicações nenhuma que esse mestre sequer existiu. Também temos que lembrar que na rebelião do Robert, os Hightower permaneceram leais ao rei Aerys Targaryen. Então, se esse mestre existiu e alimentou, por assim dizer, as ambições do Rickard, foi porque ele era conselheiro do Rickard e não por causa dos Hightower. Só porque existe a teoria de que os Hightower podem influenciar na cidadela, não significa que tudo o que aconteça é responsabilidade deles. Por exemplo, foi o Mindinho que mandou a Lysa envenenar o Jon Arryn.
Depois descobrimos que o Mestre Pycelle poderia ter ajudado mais, mas ele deixou Jon Arryn morrer por causa de uma coisa que a Cersei falou. E como ele é extremamente leal aos Lannister, ele deixou Jon Arryn morrer. E isso resultou no Robert indo procurar o Ned para ser sua nova mão. E as descobertas do Ned não foram influenciadas pelos mestres, assim como a decisão do Joffrey de matar o Ned, que culminou na Guerra dos Cinco Reis. Mas isso não significa que os Hightower não se beneficiaram na Guerra dos Cinco Reis. Marjorie Tyrell é filha de Aleri Hightower com Mace Tyrell. Ela foi casada primeiro com o Renly, depois com o Joffrey e depois com o Tommen, fazendo assim os Tyrell e, consequentemente, os Hightower terem influência no Trono de Ferro mais uma vez. Depois que eles ajudam os Lannister na Batalha da Água Negra, o Pequeno Conselho concede algumas terras dos derrotados ao Lord Hightower. A gente também descobre que a filha mais nova do Lord Hightower, Lynesse, que era casada com o Jorah Mormont, agora é a principal concubina de Tregar Ormond, um rico príncipe mercante de Lys, onde ela tem tanto poder e influência sobre ele que até a esposa desse príncipe tem medo dela. Então, mesmo que atualmente eles estejam sendo atacados pelos Nascidos de Ferro, eles estão tendo muita influência em vários locais, até mesmo fora de Westeros. Mas, sabendo de tudo isso, será que a Daenerys tem a possibilidade de ter os Hightower como aliados? É muito complicado dizer. Apesar da Dança dos Dragões, os Hightower foram leais aos Targaryen depois disso. Na verdade, os Hightower atuais têm sangue Targaryen. A filha do Daemon, Rhaena Targaryen, casou com um Hightower e teve 6 filhas, que provavelmente casaram entre o povo da Campina mesmo, incluindo outros Hightower. E como já foi dito, na rebelião do Robert, eles permaneceram leais aos Targaryen. Na verdade, Gerald Hightower era senhor comandante da Guarda Real nos dias de Aerys Targaryen, e morreu cumprindo as ordens do príncipe Rhaegar, protegendo a Lyanna. Talvez, se a Daenerys for para Campina tentar se unir com o Elas Tyrell, ou for para Vila Velha ajudar contra os Nascidos de Ferro, ela possa ganhar o apoio dos Hightower. Mas é claro que se a conspiração dos mestres for verdadeira, talvez possa ficar um pouco difícil. Não podemos esquecer também que o jovem Griff, Aegon Targaryen, já está em Westeros conquistando. A possibilidade deles se aliarem ao Aegon é pequena, até porque eles nem sabem se é o Aegon de verdade. Mas essa possibilidade ainda existe. Mas são só teorias. É muito mais provável que o plot dos Hightower se envolva com o Sam e a Cidadela, não com a Daenerys e o Aegon. Mas vamos esperar para ver. O que vocês acham dos Hightower e do futuro deles?